Fala rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje rapaziada venho falar com vocês um pouco sobre Dom Casmurro. Vim fazer review pra vocês desse livro. Cara, antes da gente conversar sobre, pra mim, antes da gente conversar sobre a resenha deste livro aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante e vamos pra cima, tá? Em busca de 200 inscritos nesse canal. Vale lembrar que, se você se interessa por outros assuntos, outros temas, filosofia, economia, política, geopolítica, tem playlist no canal desses temas, fechou? Então abre o canal, vai na aba playlists, dá uma olhadinha lá. Às vezes você não se interessa por esse assunto, mas você se interessa por outro assunto, dá uma olhada lá. Bom rapaziada, vamos lá. Vocês sabem muito bem que nesse canal eu trago resenhas de vários livros que eu já li, né? 48 Leis do Poder, tô preparando uma sobre o Caibalion e recentemente eu acabo, né, o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. E eu vim trazer uma análise para vocês do que eu compreendi do livro, de conclusões que eu tiro e etc, usando do que eu sei, comunicação, um pouco de leitura ali, um pouco de interpretação aqui, para a gente chegar numa conclusão, tá? Vamos começar falando sobre o que a história em si quer dizer, o que ela representa, né, cara? Primeiramente, ela é uma ficção, né, pelo Machado de Assis, escrita pelo Machado de Assis. E a tensão principal desse livro é a tensão entre uma possível, uma suposta, né, traição entre o Betinho, que é o protagonista, que é o Dom Casmurro, e a mulher que ele foi apaixonado desde sua infância, que é a Capitu. O livro se desenrola a partir daí. Só que assim, eu entendo que esse é o foco principal, é onde as pessoas ficam mais presas, a gente vai comentar sobre isso, mas eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre outra coisa antes da gente comentar sobre a tensão principal do livro. Eu quero comentar sobre. Eu já elogiei aqui, tem um vídeo focado só para elogiar a questão de como Machado de Assis trabalhava muito bem com a persona. Tá? Mas se você caiu de paraquedas, vamos lá. Persona nada mais é de quando você cria. Você cria um imaginário de outra pessoa, de alguma coisa mentalmente, e isso fica te iludindo e etc. É bem parecido com o amor platônico. É quando existe algo, por exemplo, existe esse marcador de texto que eu estou segurando no momento, e ele é assim, azul, ok? E na minha imagem mental, eu me apaixono por isso, só que com uma cor totalmente diferente. Verde, pode ser. Verde. Entende? Eu crio um amor platônico. A persona é mais ou menos isso. Ela vai acompanhar o amor platônico e etc. O livro ele brinca muito com isso, porque brinca com a percepção de primeira pessoa do protagonista, que é o Betinho. O livro não tem outra percepção. A gente mergulha em 192 páginas na percepção do Betinho, do Dom Casmurro. A gente mergulha completamente na percepção dele. A gente não sai da percepção dele. Então a gente pode notar, né, quem estuda a comunicação e tal, vai perceber uma diferença de persona. Parece que ele vai criando, ele vai moldando certos amores platônicos durante o livro. Um dos grandes exemplos é quando o Escobar, o amigo dele, a gente já vai falar sobre ele também, quando o Escobar, o amigo dele, lá por volta do meio do livro, quase pro final, comenta sobre a questão de que ele vai comentar um pouco, né, sobre a questão de que olha como a Capitu, né, que era a garota que o protagonista foi apaixonado desde a infância, olhava para ele com desdém, entende? E ele pega essa informação, o protagonista, o Dom Casmurro, ele capta essa informação e ele implementa dentro de si próprio. Você vai ver que ao longo do livro ele sempre vai voltar nessa questão dessa ideia, sempre, sempre. Até mais pra frente, depois que o Escobar morre e gera aquela tensão toda em relação se Capitu traiu ele ou não, e sobre o filho e etc. Partes finais do livro, ele fala algo. Por que eu não me apaixonei por outras garotas, por outras pessoas depois de velho? E ele vai falar que é porque nenhuma delas tinha o mesmo olhar, né, de simulação. O primeiro personagem que fez essa citação foi o Escobar. A gente pode perceber que ele catou isso, usou como forma de persona. É como se eu falasse que um sujeito é feio, o outro sujeito não tinha opinião sobre aquele que eu estou falando, e ele interpreta o que eu estou falando como pura verdade. Então ele toma isso como persona. É exatamente o que acontece. Agora vamos falar da tensão principal do livro, beleza? A tensão principal é a parte final. Parte final. A tensão ela acontece realmente na parte final, mas o livro inteiro tem essa narrativa de construção, ok? O amor platônico, absurdo que ele cria, amor platônico, porque a gente considera amor platônico só aquela questão de que
é quando há uma paixão muito mais unilateral, né? Mais de um lado do que do outro. Aqui não, aqui houve, neste livro aqui, né, Dom Casmurro, houve sim uma paixão dos dois lados. Mas é de certa forma um amor platônico. É mais por parte do Dom Casmurro, na minha opinião, do que pela Capitu, entende? Ela nunca, pelo menos o protagonista nunca deixou claro certos momentos de afeição e tal. Sempre ele que expressava, entende? Então dá muito a entender de que ele estava muito assim, muito mais, dando muito mais ênfase em tudo que estava acontecendo desde o início da história. Mas a história ela vai se desenvolver da seguinte forma, né? Capitu era vizinha do nosso protagonista desde a pré-adolescência, saindo da infância para pré-adolescência. Eles eram amigos, né? Muito amigos. E desde ali, né? Desde ali foi construindo uma espécie de narrativa com coisas engraçadas, coisas peculiares, momentos inusitados e etc., que vai criando ali um afeto entre os dois sujeitos. É exatamente assim que o livro se desenvolve, né? Vale lembrar como tudo isso é genuíno por parte do protagonista, né? Nada disso é com segundas intenções ou com intenções mais à frente. É literalmente tudo muito genuíno. A gente pode ver a emoção, né? Quem tá lendo consegue sentir a emoção do protagonista fluindo a cada linha, né? Que vai descrevendo. Mas eu acho que a tensão começa em relação se traiu, se a Capitu traiu ele ou não, do meio pro final. Porque do meio pro final, veja bem, tem um certo capítulo que Capitu vai falar que o filho, que é o Ezequiel, o filho deles, né? O filho deles, há de interpretação de que o Ezequiel tinha olhos de certa cor, né? Não vou me recomendar, não vou me lembrar especificamente qual cor, mas olhos de certa cor lá. E desde ali, o nosso protagonista já ficou meio ansiosinho, podemos dizer assim, né, cara? Porque nesse exato momento, ele fala a seguinte coisa no texto, né? Eu só conhecia duas pessoas com esse olho. O Ezequiel, que era o filho dele, e o morto Escobar. Algo que ele fala assim. Escobar era quem? Um dos seus melhores amigos. Né? Um dos melhores amigos do protagonista foi o Escobar. Então, assim, olha a profundidade disso, né, cara? Isso, como eu falei da outra vez sobre como ele pegou, né, em relação o olhar de captura e interpretou como si mesmo e trouxe como persona, ele faz a mesma coisa aqui. Só que ele faz isso com uma forma muito intensa. Porque ele vai pegar essa informação de um comentário qualquer de captura e ele vai literalmente transformar isso no seu maior problema na parte final do livro. Entende? Ele vai transformar essa parte na parte final do livro, ele vai pegar tudo isso e vai começar a descascar uma coisa atrás da outra sem nem parar para pensar, vamos dizer assim, né? Ele tenta suicídio, o protagonista. Olha o nível disso, filho. Né? Ele quase leva o próprio filho dele, quando criança, pro mesmo lado que ele estava indo, sem consentimento do filho. Ele confronta a Capitu no capítulo seguinte. Tipo, no capítulo seguinte ele já confronta a Capitu. Olha a sequência absurda de quebração de persona que acontece aqui. Num capítulo, ele literalmente descreve, no início do capítulo, né, ele descreve que ele estava escrevendo uma carta e que ele queimou outra carta. Ele estava preparando meio com a carta pós-morte dele, né? Tudo isso se passando na parte final do livro. A parte final do livro é o caos, né? No início até o meio você compreende ali mais a história, a narrativa. A parte final é o caos mesmo, a bagunça. E nessa parte, né, nessas partes finais, acontece o seguinte. Tem um certo capítulo que me chamou a atenção, que é o capítulo onde ele fala que escreveu duas cartas. Ele queimou uma carta porque ele achou muito confusa, né? Muito fora de ritmo. E a outra carta ele deixou. E a outra carta ele deixou, né? E ele deixa claro que ele deixou a outra carta para falar apenas especificamente de Escobar, que era o melhor amigo dele. E no capítulo seguinte, logo após esse capítulo, ele fala que ele tava com raiva, rancor, algo assim. E ele pensa em envenenar o café para ele mesmo tomar. Compreende? Com uma certa droga lá. Ele faz isso, chega a fazer, só não chega a tomar, né? O filho dele chega a entrar e isso atrapalha ele lá. E aí ele vai pegar
esse copo de café e quase deu pro filho dele tomar. Depois ele teve uma espécie de surto, vamos dizer assim, e começou a confrontar Capitu logo em seguinte. No capítulo seguinte ele já confronta. Então veja a sequência de capítulos problemáticos. Não teve nenhuma um intermediador, um capítulo leve no meio para dar uma quebrada de ritmo. Não, não, não. Foi sequência de capítulo pesado atrás de capítulo pesado. Entende? E isso se reflete em várias coisas, né, cara? Mas antes da gente comentar sobre a parte final, do que eu achei do livro, etc., quero comentar aqui sobre como ele decide lidar com isso, que eu achei bem, de certa forma, boba, infantil, né? Ele decide lidar com a questão desconfiada de que supostamente a Capitu tinha traído ele, mandando a família dele, que era o Ezequiel, o filho, e a mulher dele, a Capitu, pra Suíça, meu irmão. Pra Suíça. Hã? E ele ficou no Rio de Janeiro. Tá, e aí? E aí de que ele praticamente jogou, ele fugiu da responsabilidade dele. Ele confrontou, ele iniciou um confronto, né? Tenebroso. Ele gerou todo o conflito, criando uma persona bizarra. Os ciúmes dele, que no livro é bem claro, tem partes do livro assim, absurdas, eu já cito uma pra vocês, mas tudo isso foi defasado. E aí depois que ele viu que estava completamente perdido, ele foi lá e julgou a própria família dele. Vale lembrar que o livro se passa numa época onde existia escravos e etc. Então estamos falando de um sujeito burguês, estamos falando de um sujeito que tinha um dinheiro. Ele mandou a família dele para onde? Para a Suíça. E aí, e aí meio que assim, ele se distanciou completamente da família dele, né? E passou a viver mais sozinho, né? Até chegou a morar com um amigo, mas esse amigo dele também morreu. Mas, de certa forma, aqui o foco nessa parte final, né, antes da gente comentar sobre o fim do livro, eu digo uma coisa. Quando a gente olha como ele lidou com a situação, foi uma forma muito infantil, né, cara? Ele tentou corrigir, ele não pediu explicações de certa forma retas e diretas para Capitu. Ele só confrontou emocionalmente, ela respondeu emocionalmente, deu nisso, e ele tirou conclusões, na minha opinião, precipitadas. É, ele, depois de que Capitu falou que o filho, né, o Ezequiel, tinha olhos de tal cor, ele depois dali só conseguia encontrar semelhanças entre Escobar e o próprio filho. Então, situações complicadas, mas acredito que talvez ele tenha lidado muito mais com a emoção do que com a razão, de forma boba, acredito eu. Né? E o fim do livro resulta, na minha opinião, é muito interpretativo. Há sujeitos que vão ler Dom Casmurro de Machado de Assis e vão achar que realmente ele foi traído mesmo, e é isso. E há outros sujeitos que vão ler e vão achar que muito mais faz parte da cabeça dele. Que na minha opinião é essa. Muito mais faz parte da cabeça dele. Muito antes disso acontecer, lá pro primórdios do livro, ele já mostra um certo ciúmes estranho, um certo ciúmes possessivo, né? Ele já mostra assim, como eu falei que ia estar pra vocês, fazendo a citação, no início do livro, ali quase no meio, ele tá conversando com o Capitu, pelo que eu me lembro. Ele tá conversando com a Capitu, né? Na frente da casa dela, algo assim. Ele entra na casa dele pra pegar alguma coisa. E quando ele volta, ele vê que tinha alguém conversando com a Capitu ali. Só alguém conversando com ela ali. Um homem, provavelmente. Da mesma idade que ele. Eles eram adolescentes, né? Nessa parte do livro. E o que ele faz? O que um sujeito normal faria nesse exato momento com ciúmes? Provavelmente ou confrontaria o cara ali mesmo, ou ficaria olhando, ou qualquer outra coisa do tipo. O que o protagonista faz é dar a meia volta, ir pro quarto dele e ficar no quarto dele que nem, na minha opinião, que nem um completo bobo, imbecil, com raiva, lá na cama dele. Ele só. Esses ciúmes do cara só passou depois que a Capitu, a mulher que ele gostava já desde a adolescência, etc., foi atrás dele na própria casa dele, entende? Pra poder falar de que não tinha nada, era só um colega e etc., que eles não tinham a proximidade. Então, desde ali, a gente já vê o quê? O cara já era meio. Ele já era meio louco, né? Ele já tinha seus problemas sentimentais aqui e ali. Então, assim, a minha interpretação final sobre a parte mais polêmica, se houve traição ou não,
Eu acredito que é interpretativo. A minha opinião, eu não tenho uma opinião formada de bater o martelo de falar houve sim, não houve. Eu acho que há pontos que parece que houve e há pontos que parece que não houve, compreendeu? Mas é um livro que pega muito no sentimental, tá? Eu vou puxar muito pro sentimental, a parte final ali é a que mais pega. Vale a pena ler, mas assim, tem que ler sabendo que tudo isso vai ser uma construção que no final vai valer a pena. Porque há partes do livro que você realmente não vai considerar tão importantes assim, né, cara? Sem falar de quando ele é forçado, vale lembrar que o protagonista ele não tinha tanta opinião própria assim, ele sempre foi empurrado pela mãe. Há momentos que ele nem queria ir para a igreja, ser padre, etc. Mas mesmo assim ele jogava a responsabilidade para cima da mãe dele, a mãe dele que queria que ele fosse padre, ele ia lá e se esforçava para ser algo que ele não queria, entende? E tem uns capítulos que claramente é óbvio que ele fica repetindo isso, procrastinando, não, eu não quero ser padre. Mas aí ele volta, aí a mãe dele fala pra ele ser padre, daí ele volta e continua. Então há momentos que ele não tem opinião própria, parece que ele é um capacho, entendeu? Mas é um livro muito bom, agora falando da parte mais escrita do autor, Machado de Assis, é absurdo a qualidade técnica que esse cara tinha para criar histórias com persona. Não é o primeiro livro que eu leio dele, eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem resenha no canal, se vocês quiserem ver. E então assim, tem resenha lá e bem específica também. Fiz a resenha escrita e resenha mais de análise, né? Então assim, não é a primeira vez que eu leio Machado de Assis, é um cara absurdo para passar a criação de persona, estética, ideia, você criar um campo que nunca existiu só mentalmente. Então, enfim, é um livro muito bom, eu recomendo. Recomendações finais, né, sobre o livro, nota de 0 a 10. Não sou muito de nota, não sou um sujeito que liga muito pro acadêmico, mas eu daria um 8,9 pro livro, 8,9, é um livro muito bom. E é isso, rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, vai sair muito conteúdo aqui de alta qualidade ainda. Se vocês perceberam, acho que a câmera pode estar diferente para vocês aí. O outro material, né? Outro celular, que eu gravo para vocês por outro celular, agora por outro modelo. Vamos ver como é que vai sair os vídeos, as gravações, as edições. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui.